Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação aqui no canal. E hoje vamos dar continuidade à leitura do livro O Poder de Orar à Vontade de Deus, da escritora Stormy Omartian. Hoje leremos o capítulo 2, cujo título é Orar para conhecer a poderosa presença de Deus. Se você está passando por um período de depressão ou um vazio existencial, por favor, acompanhe a leitura desse livro conosco. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar você a sair dessa situação. Vamos ler todos os capítulos até montarmos uma playlist completa. O primeiro capítulo eu já vou deixar na descrição deste vídeo. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho com as notificações para receber todos os nossos vídeos. Capítulo 2. Orar para conhecer a poderosa presença de Deus. Eu enchi minhas mãos de calmantes que uma amiga havia acabado de me dar e coloquei-os junto com minha coleção que crescia na caixinha dourada, no fundo da última gaveta do guarda-roupa. Eu tenho quase o suficiente para fazer o serviço direito dessa vez, eu disse a mim mesma. Deliberada e sistematicamente eu planejava o suicídio. Eu queria que parecesse uma overdose acidental para que minha irmã e meu pai não se sentissem culpados. Eu já havia tentado me matar aos 14 anos, quando engoli uma mistura de comprimidos no banheiro, mas a única coisa que consegui foi passar mal. Desde aquela tentativa frustrada, eu mergulhei em qualquer coisa que pudesse me tirar daquelas emoções negras que me prendiam. Infelizmente, todas as chaves para a vida que eu experimentava apenas me aproximavam mais da morte e me distanciavam da liberdade, da paz e do alívio que eu buscava tão desesperadamente. Eu já havia recebido muito e bom aconselhamento psiquiátrico e psicológico, especialmente se considerar o montante de dinheiro que gastei, e era grata a cada médico por impedir que eu destruísse minha vida. Porém, aos 28 anos, 14 anos após minha tentativa de suicídio, eu ainda me sentia no fundo de um buraco negro e não conseguia ter forças para me levantar mais uma vez. A morte era novamente a única solução que eu conseguia enxergar. Eu não podia imaginar que em todos aqueles anos de luta, minha vida ainda continuava na mesma. Eu fiquei assim poucos meses após aquelas sessões de gravações e minha amiga Terry me disse: eu estou vendo que você não está bem, Stormy. Por que você não vem conversar com meu pastor? Ao perceber minha relutância, ela logo adicionou: você não tem nada a perder. Silenciosamente averiguei a avaliação precisa que ela havia feito de minha situação e concordei em ir, apesar de não querer envolvimento nenhum com qualquer tipo de religião. Minha experiência com igrejas havia me mostrado que elas me faziam sentir mais morta do que eu já estava. Terry me levou para conhecer o pastor Jack Hayford, de uma igreja do bairro chamada Church on the Way. E aquele encontro se mostrou de uma forma diferente de todos os outros. Nós nos encontramos no restaurante para almoçar, e ele prendeu minha atenção desde o momento em que começou a falar. Ele me perguntou um pouco a respeito de mim mesma, mas eu não estava aberta para contar sobre minhas circunstâncias desesperadoras. Apesar de tudo, eu ainda desejava manter a aparência de bem-sucedida. Por mais de uma hora, o pastor Jack falou de Deus como quem falava do melhor amigo. Ele disse que, a meu convite, Deus entraria em mim e transformaria minha vida de dentro para fora. Se você receber a Jesus, poderá ter um relacionamento tão íntimo com Deus que cada parte de seu ser será compartilhada com Ele e o dele com você. O pastor Jack explicou: você nunca mais ficará sem esperança ou propósito novamente. Eu não tinha dificuldade alguma em ouvi-lo falar a respeito de Deus, pois eu sabia que existia um mundo espiritual. Eu já tinha presenciado manifestações sobrenaturais suficientes por meio de minhas práticas no ocultismo para me convencer dessa realidade. Mas quando ele começou a falar de aceitar a Jesus e nascer de novo, eu torci o nariz. Eu já havia presenciado muitas vezes pessoas em pé nas esquinas, balançando um livro preto e gritando a todos que passassem: Jesus salva! E vocês todos vão para o inferno. Por causa delas, eu achava que aceitar a Jesus significava que eu me tornaria uma pessoa fria, sem intelecto, cheia de hipocrisia, do tipo de pessoa que ficaria batendo a Bíblia sobre a cabeça de outras pessoas, sem levar em conta a verdadeira dor e as circunstâncias pelas quais elas estivessem passando. Eu havia notado, contudo, que nem o pastor Jack nem a Terry agiam desse modo. Felizmente, o pastor Jack enxergou meus medos e não insistiu que eu tomasse uma decisão. Pelo contrário, quando foi embora, me deu
3 livros para ler. O primeiro, sobre a vida de Jesus, era o Evangelho de João no formato de livro. O segundo, Cartas do Coisa Ruim, de C.S. Lewis, era sobre a realidade do mal. E o terceiro era um livro sobre o Espírito Santo, ou melhor, como o Espírito Santo opera na vida das pessoas. Vamos conversar novamente na semana que vem em meu escritório para que você possa me dizer o que achou desses livros, disse o pastor Jack quando nos despedimos. Combinamos assim e fui para casa começar minha leitura. Alguma coisa do que a Terry e o pastor Jack haviam dito e feito naquele dia me fez querer descobrir o que eles sabiam e eu desconhecia. Ao ler as páginas de cada livro, eu percebi que havia anos eu tinha acreditado em mentiras sobre Jesus, julgando-o por aquilo que eu havia ouvido falar, sem conhecê-lo de verdade. Eu havia ouvido tantas zombarias, piadas, mentiras, interpretações erradas e maldosas a respeito do nome de Jesus e sua reputação que havia muito tempo eu descartara a possibilidade de qualquer ligação com ele. Ao ler, também concluí que Deus não era a força fria e distante em que eu sempre acreditava, e sim um Pai de amor e de poder que enviou um meio de restauração completa por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Quanto mais eu lia, mais eu via o engano nas coisas em que eu acreditava da nova era, que não existia mal no mundo, que ele existe apenas na mente das pessoas. Ao acompanhar o desenrolar do livro de C.S. Lewis, em que ele narra as atividades de Satanás, comecei a enxergar o óbvio, de onde vêm as coisas terríveis que acontecem às pessoas. Existe uma força maligna cujo intento é nossa destruição, e Satanás, o cabeça dessa força, é real e nosso inimigo. Pensei muito em tudo que havia lido. Pensei também no quanto eu admirava Terry e o pastor Jack. Eles não eram falsos, ignorantes ou insensíveis. Eles possuíam uma beleza simples e inerente e uma ousada confiança que irradiava o poder de Deus, pois eles o haviam reconhecido como o Senhor de suas vidas. O passo mais importante de todos. Todos nós precisamos reconhecer a Deus, reconhecer que Ele está do nosso lado e permitir que Ele seja Senhor de nossa vida. O profeta Jeremias fez a Deus uma pergunta que todos nós fazemos. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? E Deus respondeu, eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas vivem em solidão e em angústia é que não reconhecem Deus como Salvador, como Pai, como Espírito Santo, como o Senhor de todas as áreas da vida e como o nome que supere a todas as necessidades. Enquanto não adotarmos uma postura correta diante de Deus, nada em nossa vida se encaixará como deveria. Quando li aqueles livros, percebi que Deus estaria presente se eu precisasse dele. Eu reconheci a presença de Deus em minha vida e fiquei entusiasmada com o próximo encontro que teria com Terry e o pastor Jack na semana seguinte. Não muito tempo depois, ao passear casualmente numa livraria evangélica, deparei com um charmoso livro infantil intitulado 3 in 1, de Joanne Mark Swain. A autora utilizou o exemplo de uma maçã e suas 3 partes, a casca, a polpa e a semente, para mostrar que aquelas 3 partes continuavam sendo apenas uma maçã. Da mesma forma, ela descreveu que os 3 aspectos de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mensagem dessa simples ilustração ficou tão clara para mim que eu concluí que jamais conheceria a Deus verdadeiramente se não conhecesse cada uma de suas partes. Se você até hoje nunca reconheceu a presença de Deus em sua vida, talvez você queira fazê-lo pela primeira vez hoje, fazendo essa primeira oração que se segue. Se você já fez isso no passado, talvez queira renovar seu compromisso com Deus, fazendo a segunda oração. Poder da oração. Para conhecer a presença de Deus. Senhor, eu não tenho reconhecido a Ti como Deus do universo. Perdoa-me por esta falha. Ajude-me a sentir Tua presença com tanta força em minha vida que eu nunca mais duvide dela. Oração para renovar a sua percepção da presença de Deus. Senhor, eu sei que Tu és o Deus do universo e eu reconheço que estás presente na minha vida. Por favor, ajude-me a sentir Tua mão sobre mim à medida que realizo minhas tarefas diárias. Eu Te amo, Senhor. Eu Te agradeço por Teu amor e cuidado por mim. Ferramenta da verdade.
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, versículo 20, parte B. Reconheço em todos os seus caminhos. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, versículo 6. O temor do Senhor é fonte de vida. Provérbios 14, 27. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Salmo 16, versículo 2. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Bom, meus irmãos, este foi o capítulo 2. Que mensagem maravilhosa! Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho com as notificações. E não deixe de acessar o link da playlist na descrição desse vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Que grandes coisas aconteçam a vocês. Que bênçãos sem medida sejam derramadas sobre a sua vida. Que a alegria do Espírito Santo possa transbordar o seu coração, trazendo motivação, paz, esperança para essa vida e para a vida eterna. Fica com Deus e um grande abraço.